fica aqui pra gente fazer um videozinho. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. Opa, esse é o Arthur que tá aqui caindo. Não, não cai não, filho. Não cai não. Essa hora funciona melhor pra ele gravar. Vamos fazer uma resenha de um livro. Deixa eu arrumar a roupinha dele. É uma resenha, começando do começo. Bom, olá, você está no canal dele, meu, nosso, seu, o cão que lê. E hoje nós faremos uma resenha de um livro. Ai, gente, minimamente curioso. Eu não vou falar incrível, fantástico, nada disso, porque a gente vai conversar sobre Stephen King celular. Pois é, se ele ficasse assim, sempre tava bom, né, gente? Ele comeu a cadeira dele, e aí, né? Enfim, celular. Olha, gente, bom, por muitas partes, como sempre, fica aqui, Arthurzinho. O shortzinho que eu fiz pra ele ainda não soltei, ficou bem bacana com esse livro. Stephen King dispensa maiores apresentações, porque eu decidi fazer esse vídeo, porque nós estamos na comemoração dos 75 anos do King, o mestre do horror, do terror, que apavorou as criancinhas dos anos 80 com aquele palhaço, com o It é a coisa, e me traumatizou pelo resto da vida. Isso, se ele ficar assim, nossa, tá tão desbeiçado, tão filhote. Bom, gente, então, It é a coisa, se você nunca ouviu falar, caiu aqui de paraquedas, nunca ouviu falar, nunca leu, tá interessado em ler, vamos por muitas partes. Stephen King escreveu vários sucessos, mas vários sucessos. Ele é o rei do terror, ele é o rei, ele é o mestre. A escrita dele é uma delícia, só que assim, a maioria dos livros dele já virou filme. Então você provavelmente já deve ter visto, e eu tô mencionando It, a coisa, que é aquele palhaço tenebroso, porque realmente povoou, por assim dizer, o imaginário das crianças e aterrorizou, enfim, tocou o terror, vou colocar desse modo, nas crianças e tudo mais. Eu não gosto de coisa ensanguentada, e esse livro aqui ele devia ter vindo todo vermelho, porque assim, eu pensei, esse aqui, né, celular, me chamou a premissa que eu já vou contar pra vocês, não vai ser tão ensanguentado, pois bem, lê do engano meu, porque é. Então assim, pra quem gosta de terror, de aventura com terror, com sangue, com uma violência, a escrita dele é muito boa, é muito viva, você vê a cena acontecendo, tá? É desse modo. Mas enfim, você já deve ter assistido Carrie a Estranha, Joyland, O Redoma de Vidro, enfim, tantos livros já foram parar no cinema, tantas adaptações, e é claro, o palhaço que me fez não querer mais ler. Dia desses eu ganhei de uma amiga, vou até fazer propaganda dela, ela me deu este para eu tentar este, né? Quem sabe, obrigada. Quem sabe eu dou uma segunda chance, que esse aqui, sim, né, bastou de sangue. Eu comprei pela premissa e gostei. Então, assim, é um livro muito interessante. É um livro muito interessante. Mas é porque eu não gosto muito de um jorrar de sangue desnecessário. Não é o tipo de leitura que eu mais gosto. Bom, como vocês sabem, aqui eu leio de tudo, desde do romance para aquecer o coração, até uma leitura mais densa, mais pesada, mais técnica, ou um clássico da literatura universal, enfim. O importante é ler, eu quero que você leia também. Agora, se você gosta de uma coisa mais... Eu gosto de coisas sombrias, mas uma pegada mais tipo vampiro, que nem eu fiz aqui do historiador e tal. Pode ter derramamento de sangue, mas o dele, assim, chega a beirar as bizarrices e dá medo. Eu não gosto de ler coisa pra ficar com medo. Já basta a vida pra dar medo. Enfim, gente, do que se trata esse livro que é muito interessante, eu tenho pra mim, que talvez quem é fã mesmo do King não tenha talvez gostado, ou não seja um livro muito do top 10 de quem realmente gosta dele, não é o meu caso, tá? Eu só sou uma leitora que li esse livro e ok. Não tem coleção, não tenho outros, enfim, tenho aí o Misery que a Pri me deu. Bom, celular. Para mim, o Stephen King fez, de fato, uma crítica muito grande ao celular. E aí, aqui, vou deixar aqui que eu achei. Sim, eu sou a rainha das quinquilharias. Porque eu tô mostrando, vou mostrar até dois. Que esse aqui é que cai mais do que esse aqui. Mas assim, tá à venda, tá, gente? Sim, sempre tem alguém querendo comprar uma tralha, sempre tem alguém querendo vender uma tralha. Sim, mas esse aqui era meu favoritinho. Eu usei muito em 2009, 2010 e fiquei com dó de me desfazer. E eu gostava de... apertar 3 vezes o mesmo número, enfim. Agora, realmente, hoje não dá mais, porque eu vou segurar porque tem muito a ver. Até a capa do inglês, no original, é um celular desses ainda mais antiguinho. Esse meu aqui é de 2009, 2010. Esse aqui é um pouquinho mais moderno, mas não tinha ainda
WhatsApp, essas coisas que tem hoje em dia. Por que eu tô falando isso, né? Já com as minhas divagações. Porque esse livro foi escrito em 2006, ele foi publicado em 2007 e a Suma, editora, trouxe pra cá pra gente em 2018 e eu li ele recentemente. Recentemente eu li. Ele tem 381 páginas. É um thriller, a fonte é delicinha, ele é dividido em partes, mas cada parte tem seus capítulos e você não consegue parar. Mesmo sendo aterrorizante, mesmo assim, o sangue pingando, caindo, não precisa nem torcer, o sangue já sai mesmo. Você não tem vontade de parar de ler. Por quê? E porque eu acho que ele fez uma crítica a esses telefones, porque aqui achando nas minhas quinquilharias eu achei meu telefone de 2009. Porque, como eu disse, né? 2006 ele escreve, 2007 é publicado, aqui no Brasil a Suma trouxe em 2018, mas enfim, a gente está falando de um livro de 2007 e a gente está em 2023. Se ele escreveu 2 anos antes, vamos colocar que a gente está falando de quase 20 anos atrás. Mais simples ainda que esse meu telefone, que devia ter talvez o jogo da cobrinha, se é que tivesse, não sei. Só que ainda assim, nessa época, o telefone era usado para quê? Pra gente conversar mesmo, falar, né? Assim, os fixos de casa deram lugar a esses aqui, mandar SMS, torpedo, né? Quem não lembra, enfim. E depois foram... Quem não imaginava isso, eu estar gravando pelo celular e a gente mandar mensagem, fazer foto, filme, enfim, hoje o telefone é tudo em um, né? Pois bem, bom, vamos ao enredo, vamos ao do que se trata e por que a crítica, e isso valeu, né? Não vou dar spoiler, tá? Pode ficar tranquilo. Fazer uma venda aqui, gente, tem aqui o endereço do e-mail, o Arthur, o cão que lê, na descrição do canal. Bom, pois bem, por que você não tem vontade de parar de ler? Porque você anda ao lado do personagem principal, vamos colocar assim, que é o Clayton. Clayton é o personagem principal. Tem o Tom também, tem uma garotinha de 12, 13 anos, que são os 3 protagonistas, por assim dizer, mas aparecem outros personagens. Bom, tá. Clayton, ele é de Maine, mas ele tá em Boston, feliz da vida, porque ele faz quadrinhos, desenha, escreve HQ, e aí uma editora pegou, comprou os direitos autorais, ele tá lá mó feliz, já começa assim o livro, tá? Tipo, são as 2 primeiras páginas, não é spoiler. Ele tá lá mó feliz, eba, vou comemorar, que dia bonito aqui em Boston, na pracinha, vou tomar um sorvete ali no tiozinho do carrinho da esquina. Pois bem, aí tá lá tomando seu sorvete, né, feliz, tá, trocando uma ideia com quem tá perto. E as pessoas estão lá, como nessa época, conversando, né, falando, pá. Pois bem, aí acontece o que é chamado de pulso. Tem-se um pulso, e quem estava usando o telefone no dia... Tô soltando esse livro hoje, mas a vontade era de lançar no dia 1º de outubro. 1º de outubro, não fala de que ano, né? Mas mais ou menos por essa época. E atentem, né? King, outubro. Outubro é mês do quê? Outubro é mês de Halloween. Tô fazendo... Essa aqui não tá vendo, não. Essa aqui é de uma pessoa boa e especial. Pois bem, então outubro é mês de Halloween, mês das bruxas, do 31, mas começa dia 1º de outubro e eu não esqueci, a minha memória é muito boa, porque foi às 3h03 da tarde. Eu nasci nesse mesmo horário, só que na madrugada do dia 3/3, então eu tenho um lance número 3. De qualquer modo, às 3h03, né, 15h03 do dia 1º de outubro, tem-se esse pulso e todo mundo que estava falando ao celular foi acometido. Aí aqui fica não é um dilema, mas vou colocar aí, você entenda como você quiser. Em que sentido? Não estou sendo grossa, não entenda como você quiser. Porque o que é um zumbi, né? Um zumbi é um morto-vivo. Só que as pessoas que foram acometidas pelo pulso através do celular, para mim elas não são mortas, elas são vivas. Então já descaracteriza um pouco o significado da palavra zumbi. Mas ficaram tomadas e ficaram assim... tão bizarras que começaram a se comportar como zumbis de fato. E só ficou de fora, tipo o Clayton, Clay, como ele é chamado ao longo do livro, quem não estava ao celular. Ele tem uma esposa e um filho que estão lá em Boston. E num primeiro momento não se sabe se aconteceu local, porque ele tá lá, reparou tudo o que aconteceu e... Gente, imagina aquele corre que você não sabe o que está acontecendo e aí já sangue jorrando nas 2, 3 primeiras páginas que você fala assim, gente, que bizarrice, de pessoas atacando pessoas, de pessoas atacando cachorro, aí sendo horrível e bem visceral. Então fica aquela coisa, ninguém sabe mas quem que você está conversando até então com o tio da barraca do sorvete e de repente está tudo estranho.
o povo da fila tá estranho, e aí ele reparou que era quem estava, né, conversando. E aí ficou, enfim, aí foi um corre, aí começa o thriller mesmo, começa toda a ação de terror, né? Aí eu não vou dar o spoiler pra vocês, mas enfim, aí começa a ação. É tão misterioso, e isso é uma característica dele também, é misterioso porque, tá, as pessoas estavam usando, aí ele não sabe se foi só lá em Boston, se acometeu mais canto, enfim, depois vai andando, a gente percebe que é um cenário bem pós-apocalíptico mesmo. Esse tipo de leitura eu gosto. Onde, bom, aí é interessante por quê? Porque aí quem tava ao celular, olha só, gente, esse nome que ele cunhou, Fonáticos, né? Lembra bem, né? Fanáticos. E tem outro nome também, tem vários nomes. Então, quem estava usando e ficou este zumbi, que não é zumbi, esse morto-bem, Arthur, esse morto-vivo que não é morto-vivo, são os fonáticos. Fonáticos, né? Os fanáticos por fone, por cell phone, por telefone. E aí... tá espiando, né? Ficou com medo. Esse aqui não vai comer, não. Acho que ele ainda come. E aí, e os outros ficaram os norms, se salvo engano agora é norms, mas enfim, ficaram os normais, que é quem não estava usando naquela hora. E ele é um cara que não gosta muito de usar. Tem pra mim até que tem um traço do King, que já vi entrevistas dele falando que ele não gosta de celular. Então, assim, que bom, não sou só eu, também detesto, só tô usando aqui pra conversar com vocês, mas quem me conhece bem sabe que fica aí pendurado por nem horas, nem dias, semanas, às vezes meses no WhatsApp. Mas aqui, talvez, para mim, King já estava fazendo uma crítica aos perigos que poderia suscitar as pessoas ficarem zumbizadas pela essa tecnologia. Então a gente não sabe, que é o grande mistério do livro, a gente não sabe o que aconteceu, se foram alienígenas, se foi um cérebro maior, enfim, eu sei que essas pessoas, elas estão, esses fonéticos, eles também têm um quê meio vampiresco, porque daí eles não saem à noite, eles não saem de dia, só saem à noite, e aí os norms, mas esse Tom, ele acabou encontrando nessa garota, vão caminhando e aí vão vendo, assim, tipo, tudo o estrago que ficou essas cidades, enfim, né, eu não vou contar que daí seria spoiler, mas aí então vê-se que foi mundial. Onde que eu achei sensacional essa crítica, e aí volto para onde eu estava no começo, né? Ele estava fazendo uma crítica alertando dos perigos, porque realmente, meio que assim, tirou o cérebro das pessoas. Em que sentido? Ficou só o instinto. É como se precisasse, sei lá, resetar a mente das pessoas, e foi através do pulso que isso passou para as pessoas, e aí ficou meio que tipo um ar. Não vou falar um ar. Em termos junguiano, no sentido que todo mundo ficou puro instinto. Então criou-se um novo arquétipo de mente coletiva, nesse sentido de inconsciente coletivo, com muitas ressalvas aí, porque eu não quero dar uma aula de Jung aqui, mas criou-se um novo. Então, assim, quem estava de fora do celular quis continuar sendo as pessoas normais, né? Ou tipo, gente, isso não é normal, as pessoas serem animalescas, enfim, só ficou o instinto, porque o instinto é uma coisa que você não perde nunca. O resto se perde, a humanidade se perde. Aqui eu fiz há pouco tempo a resenha da Praga Escarlate do Jack London, vai na mesma linha, as pessoas ficam por instinto mesmo, e só a psicanálise, Freud foi sensacional em, enfim, ter percebido isso. E ter apontado pra gente, explicado, justificado. E aqui é de certo modo abordado, porque realmente é horrível o que as pessoas fazem, que, sei lá, se dá pra serem chamadas de pessoas, por isso que eu comecei falando, você que sabe, porque é zumbi, não é zumbi, mas o comportamento é como se fosse, sabe? Nesse sentido. Onde eu gostei, bom, os personagens têm desfecho, tá? É uma história, a escrita dele é começo, meio e fim, você não tem vontade de parar porque você fica preso na história. Então, se você nunca leu nada, não vou falar recomendo, ou não, eu recomendo pela crítica à tecnologia, porque até que ponto realmente a gente não está imune a algo nessa linha acontecer. Ou eu diria mais além, até que ponto já não está acontecendo. Então, em vez de ser assim, agora é meio que assim, né? Tá todo mundo assim, andando assim, tropeçando assim, enfim. Então, nesse aspecto, eu achei que ele foi muito feliz com essa temática, que foi o que me chamou para ter lido esse livro.
Então, quem gosta dessas coisas, tecnologia, pode acontecer, não chega a ser uma distopia, mas como, né, também pós-apocalíptico, pode ser assim, será que a gente já pode acontecer? O que nós faremos? Enfim. Então, os personagens têm um desfecho. Se é satisfatório ou não, eu não posso nem aqui dar minha opinião mesmo, porque daí seria um spoiler. O tipo de final, por isso que eu acho que teve um quê também filosófico, né? Uma pegada assim, filosófica no sentido reflita sobre o uso. Porque ele coloca a questão da... o final tem gente que gosta, pode ter gente que gosta, o final pode ter gente que não goste. Eu estava esperando que fosse melhor amarrado, mas talvez tenha sido proposital não ter sido amarrado e não ter tido um fim propriamente dito, para que dê margem a várias possibilidades. Quem não gosta desse tipo de final vai ficar assim, pô, li tanto, queria mais. Eu fiquei com essa sensação de gostinho de quero mais, não do horror das atrocidades, mas do, poxa, eu estava esperando uma explicação um pouco mais profunda. Eu estava esperando que tivesse um desfecho mesmo pelo que aconteceu, e isso fica em aberto. Né? Nesse sentido, não é que é um spoiler, é assim, fica em aberto e aí você fica pensando, né? Pode sentar aqui, filho, não, o celular não, a gente vai vender pra comprar roupinha nova pra você e cadeira, né? Porque você não tá sentando aí que você comeu. Então, nesse sentido, fica muito a crítica, fica muito solto o pensamento de pode ser. É um livro que, apesar de novo, é um pouco desatualizado, porque a gente já não usa mais isso, né? Deve ter gente do lado rindo. Mas eu gostava, era pequenininho, leve, colocava, enfim, quebrei tantos desses, tantas pessoas também, que eu não gosto de celular. E talvez ele esteja, né, falando assim, gente, vamos ser mais gente, ai, que bonitinho aí, vamos vender para comprar roupinhas novas para você. Calma. Bom, até falando de cachorro, né, não tem como, hoje as pessoas, eu fico até triste quando eu vejo alguém passando com o cachorro, não é nosso caso, e olhando pro telefone e sem curtir o passeio, né, a gente era, sei lá, a pessoa brigava ou criar espairecia, eu vou dar uma volta com o cachorro e ia passear. Agora, raras são as pessoas que estão de fato passeando com o cachorro e em vez de estar conversando e só nem curtindo, enfim. Então, por essa crítica, vale muito a leitura, vale a gente se repensar, acho que o momento é bem atual, bem propício. Fica aqui a minha homenagem já pro 75º aniversário do Mestre do Horror, Mestre do Terror. Se você gosta dessa linha, se você nunca leu nada, se dê uma chance para saber se você gosta ou não. Em breve eu farei um vídeo de como eu passei a gostar de ler, porque antes eu não gostava. Nossa, filho, o que foi? Tá mostrando todo o carinho para as pessoas hoje. O dia que a mãe não trabalha, ele fica feliz. Não trabalha fora, né? Não trabalha fora. Bom, gente, então assim, celular do Kim, gostei dessa capa, gostei disso, fica aí. Não tem mais muito o que falar, porque não é tudo muito spoiler, mas sangue, aventura, thriller, suspense, mistério e essa reflexão a ser pensada, não é mesmo, Arthur? É isso mesmo. Então tá bom? Gente, se até o cão já leu, que esse aqui Arthur leu, se até o cão já leu, não vai você ler? Leia e até os próximos vídeos do canal. E claro, dá jogo, hein, gente? Até mais, boas leituras!